Título: Politeísmo. 667. Por que razão, não obstante ser falsa a crença politeísta, é uma das mais antigas e espalhadas? A concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre toda a matéria, conferiu-lhe o homem atributo da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto, e desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quantos os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governar o mundo, sem uma direção superior, e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. 668. Tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, porquanto chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um Deus e por sua morte lhes rendia culto. Comentário: a palavra Deus tinha entre os antigos acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram a eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos. Pura questão de palavras, com a única diferença de que na ignorância em que se achavam, mantinham intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiam templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita. O estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra. Vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aqueles a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado conforme os povos, sob diversos nomes, e suas manifestações que nunca deixaram de produzir-se foram interpretadas de maneira diferente e muitas vezes exploradas sob o prestígio do mistério. Enquanto para a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes. Hoje, mercê de um estudo mais sério, feito à luz meridiana, o espiritismo, escoimado das ideias supersticiosas que o ensombraram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. 669. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos? Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Primeiramente, porque não compreendiam Deus como sendo a fonte de bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso que, em geral, são cruéis e que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens.
de conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha de ser com relação a Deus entre homens ignorantes. 669A. De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Sobre isso não se pode haver a menor dúvida. 669b. Então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Não, originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifício nem de homem, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que ele possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. 670. Dá-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus o sacrifício humano praticado com piedosa intenção? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes, os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato e não neste. À proporção que se foram melhorando os homens, tiveram de reconhecer o erro em que se elaboravam e que reprovavam tais sacrifícios, com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material, mas por meio de livre-arbítrio possível lhe era vislumbrar suas origens. Enfim, e muitos por intuição já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que partiram de sua crença, poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que o excitava outrora e sacrificava seus semelhantes? São impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que manda ame cada um a seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem, porque então há de fazer guerra a outro sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso dos povos cultos. Se são desculpáveis os povos que não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não viram e não lhes testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz quando lhes ides levá-la de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quereríeis que estranhos acreditassem na vossa palavra quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra em vez de sangue de vítima. Como temos dito, e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhes possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Pergunta 673 para encerrar o capítulo. Não seria um meio de tomar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário, e nesse caso o sacrifício dos animais praticado com fim útil não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada serviam
ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias do bem que Deus nos concede na terra? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos do pobre e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhes dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência a Deus se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo.